Então, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural. Mais uma vez, nós só temos a agradecer a adesão e a participação de todos vocês nos cursos que a Fonotrade promove. Hoje, o nosso tema é recusa ou seletividade alimentar pediátrico nos casos de desenvolvimento típico, transtornos motores da fala e TEA. E para ministrar a nossa aula inaugural, nós convidamos a nossa querida Célia Torres, que é fonoaudióloga, mestre em ciência da motricidade humana, tem formação em SOS Approach, em Get Permission, tem formação em conceito neuroevolutivo Bobat e tem mais de 40 anos de experiência em alimentação pediátrica. E a gente desenvolveu esse curso pensando na necessidade que o fonoaudiólogo tem com as demandas que os nossos consultórios vêm apresentando. A gente vai apresentar rapidamente o nosso curso, porque o tema hoje é outro da nossa aula inaugural, mas a gente não queria deixar de mostrar para vocês o que vai ser apresentado no início do nosso curso agora em março. Eu vou convidar a Célia e agradecer mais uma vez a sua participação. Estou muito honrada de tê-la na Fonotrade. É uma profissional de renome e, com certeza, vai agregar muito ao nosso corpo docente. E eu estou convidando você, Célia, para falar um pouquinho do programa que você organizou e preparou para a gente. Bom, o programa são assim, nossos encontros serão de 4 encontros, né? Todos eles de 3 horas. Então, o primeiro encontro seria para falar desses 4 Cs que são importantíssimos a gente reconhecer, porque é a base de qualquer tipo de criança que tenha recusa alimentar. Então, a gente vai falar sobre a etiologia e os fatores dele, né? Que é o conforto, a confiança, a competência, tá? A conexão dessas crianças. Então, ali vai ter realmente essa etiologia e os fatores do comportamento dentro dessa população que eu coloquei, essas 3, dentro do típico, dentro dos transtornos motores e dentro do TEA, que é o mais difícil mesmo, realmente. Né? O segundo encontro, a gente vai falar sobre aprendizagem e comportamento alimentar. Em relação a essa parte, a gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento, né? Principalmente a integração dessas entradas sensoriais com a emoção e com o motor vinculado à alimentação. E o perfil também dessas crianças, né? O perfil de comportamento dessas crianças, tanto sensoriais como cognitivo, porque a gente precisa embarcar nisso para poder atender a várias idades, porque apesar de ser um programa reto, ele tem nuances conforme a cognição da criança, tá? O terceiro encontro seria a avaliação, que é o padrão ouro da intervenção, sendo que as pesquisas, a gente não tem uma avaliação padronizada para seletividade alimentar, né? Tudo, a gente tem que entender realmente como a criança aprende a se alimentar para poder avaliar, e dentro dessa avaliação, saber todo o desenvolvimento dela, porque é isso que a gente vai diferenciar o nosso a nossa intervenção é entender como essa mãe coloca as dificuldades da criança, ver o que ela passou desde a gestação até o momento e depois confrontar com a criança mesmo, propriamente dito, na hora que a gente vai avaliar a criança, que é uma avaliação dinâmica, porque a gente também não tem um protocolo específico. E a última é a intervenção, né? Pensando nesses 4 Cs, parte de depressão, que é a parte da fono, né? Então, ver tanto a parte sensorial e motora adequar dentro daquela escalada das crianças de alimentação que todo mundo conhece, né? Que é o tolerar e etc., até chegar ao comer, e
os atributos desses alimentos, como que a gente chega para intervir, conhecendo os atributos sensoriais desses alimentos, sabendo falar, fazer orientações aos pais, que isso é primordial, fazer contato com a escola e ver como que a gente pode, em cada caso, a gente introduzir. Não há uma receita de bolo, gente, infelizmente, mas a gente vai tentar ao máximo passar o que a gente sabe que pode ser feito para a gente ter raciocínio frente a essas crianças. Então, o curso é online, é ao vivo, tem a carga horária de 12 horas, tem acesso às gravações por 45 dias. As datas serão dia 6, 13, 20 e 27 de março, são 4 encontros, o horário das 19 às 22 horas. Boa noite a todas que estão aqui, é um prazer ter sido convidada, é uma honra, né, esse convite, e eu sou muito grata a essa casa, e vou tentar ao máximo passar para vocês em pouco tempo. É óbvio que não dá para falar tudo, porque o que a gente vai dizer em quatro encontros, eu vou tentar reduzir aqui em 45 minutos, para poder vocês fazerem perguntas. Então, praticamente, gente, uma das coisas que é muito comum quando ou eu estou dando aula ou supervisão, alguém muitas vezes perguntar o comportamento, se o comportamento é o diagnóstico da seletividade. E, na realidade, quando a gente recebe uma mãe com a queixa que chega no seu consultório, o que a gente vê é o comportamento frente ao alimento. Então, é a recusa dessa criança frente ao alimento, é a preferência por alguns alimentos, é a seletividade que ela faz ali, que ela só quer daquele jeito, só come biscoito daquela marca, ou a rigidez que não quer daquele outro jeito, só a mãe pode dar para ela, ou um comportamento de nausear também, ou sair correndo, não conseguir ficar frente à mesa. Isso tudo é comportamento. E o que a gente mais vê nisso, o que é? E que a gente tem que levar muito em consideração é essa pirâmide alimentar. Muitas vezes eu vejo muita gente esquecendo da base dessa pirâmide alimentar em relação à hidratação dessas crianças, que muitas vezes é ruim, principalmente o TEA. Muitas vezes eles não tomam água, ou eles tomam água demais para suprir a fome, ou eles não tomam porque não tem gosto, não tem significado, e a gente tem que dar essa coerência para eles, esse significado, e às vezes até fazer alguma coisa nessa água, ou temperá-la mais, ou colocar algum líquido, dependendo do TEA, para que haja uma ingesta. E a gente tem que saber dessa pirâmide, porque sempre a gente fala, o seletivo é aquele que come poucos alimentos, mas o que é poucos? Então, o primeiro grupo aqui são os grupos dos energéticos, que praticamente as crianças que vêm para a gente comem, ou que é a batata, ou então come o arroz, ou come pão, ou come bolo, né? Sempre tem farinha ali, ou milho, ou batata, que são o quê? São energéticos, é o que dá a energia ao corpo. Um grupo que eles fogem demais são os da frutas e dos legumes, né? Que são os reguladores, que são para intestino. E outro grupo que é construtores, que normalmente o leite vai bastante, mas as carnes muitas vezes não, ou então não vai feijão, não vai grãos, né? Então, começa a dar uma defasagem de quê? De construtores de ossos, de músculo. E muitas vezes as crianças, principalmente as mais velhas, que passam muito tempo com uma seletividade maior, muitas vezes ela come pouco, mas come muito o quê? Esses doces, que são os extras, os energéticos que não têm vitamina. E a gente precisa de zinco, de B6, B12, precisa de uma série, magnésio, cálcio, tudo, né? E vitaminas diversas. Então,
são vários grupos que nós temos aqui, mas praticamente a gente vai em termos dessa nova visão de pirâmide. E isso é muito importante a gente saber aonde estão as lacunas dessas crianças que normalmente estão realmente aqui, que o que é? Praticamente, quando a gente, voltando aqui, uma lacuna aqui das frutas e legumes, né? Que normalmente, por quê? Porque é verde, porque parece eca, porque tem cheiro forte, porque é um pouco mais amargo. Então, isso tem, e isso é um processo de desenvolvimento, como eu vou falar mais à frente. Mas, no real, o núcleo da dificuldade alimentar, seja ele qual for, o que é? É uma dieta limitada, ou seja, para a idade, ela não consegue pegar todos os grupos de alimento. Ela recusa sempre o novo, tudo que é diferente, ela diz: não, esse não quero, não é igual. Ou alta frequência de leite, né? Ou outro alimento qualquer, mas normalmente é o leite. Ou então, uma das coisas que a gente acontece principalmente no TEA mais grave, é assim, quando você vai fazer a anamnese dele, você pergunta, por exemplo, se ele chegou para o distúrbio de linguagem dele, de comunicação. Ah, ele come? Come. Come bem? Come. Come de tudo? Come de tudo. Só que a textura não é adequada à idade. Então, com 1 ano, está tudo batido. Ou 2 anos, 4 anos, 5 anos, está tudo liquidificado. Ou tudo muito misturado, onde vira aquela papa e que não conseguem comer. Né? Assim, não consegue ver o alimento separado e muito menos sentir o sabor de cada alimento. Isso é uma das coisas que a gente, quando a gente escuta numa anamnese, se é adequada, ela diz sim, tem que investigar. O que esse sim que a mãe quis dizer? Porque ela está tranquila porque ele está nutrido. Mas não é só essa nutrição que depende, porque ele precisa triturar alimentos, ele precisa ter tração e compressão de dentes, para quê? Crescer maxila, para crescer dente, para ter harmonização dessa fase, dessa face, aliás, que vai crescendo, né, e se modificando ao longo do tempo. Então, e outra coisa que a gente não vê tanto, mas tem, é criança que eu não coloquei aqui, é criança que não tem interesse por comer. No TEA gravésimo tem isso, e também aquelas crianças que praticamente não têm fome, né? A fome é muito pequena. Então, quando a gente fala de seletividade ou recusa alimentar, a gente está falando de um espectro onde, no início dele, são as crianças que são exigentes para comer e que têm uma dificuldade pelo desenvolvimento dela, que é fisiológico, onde chega aos 2 anos de idade, entre 2 e 7 anos de idade, eles começam a recusar. Por quê? Porque eles estão se constituindo como pessoa, então estão aprendendo a dizer não. Você quer isso? Não. Você quer aquilo? Não. Outra coisa, está num período muito de simbólico, então vê algum desenho animado que o bichinho olha para alguma coisa e faz que ela começa a imitar também. Ou então, ela viu alguém comendo alguma coisa e alguém passou mal, alguma coisa, aquilo leva um trauma para ela, ela para. Então, isso tudo pode estar aqui, no início desse espectro. Só que a gente caminhando para ele, a gente vai vendo que essa seletividade, ela vai ficando tão seletivo, tão exigente, que fica um exigente extremo. E que vai também passar para quê? Para pessoas para crianças que têm uma dificuldade maior ou chegar até uma de tare mesmo, ou até que tenha que se alimentar por gastrostomia, por não conseguir se alimentar, não pela disfagia, mas porque não tem interesse mesmo para comer. Então, a gente pega desde o leve até o mais grave. E, dentro da nomenclatura, uma das coisas que a gente usa como guarda-chuva, para não errar, é a dificuldade alimentar. E aí engloba a seletividade, a recusa alimentar, essa seletividade de desenvolvimento que é típica que nem todas as crianças passam.
ou passam porque ela tem um perfil meio diferente, né? A aversão ao alimento Outari. Mas, em 2000, a Tomei, que é do SS Approach, ela fez uma tabela diferenciando o que as crianças que são seletivas, que são exigentes para comer, com as crianças que realmente têm dificuldade para comer. E que a pouco vocês vão ver a porcentagem que é, o quanto é diferente, o quanto aqui é bem maior na população típica do que as crianças que têm dificuldade. Então, o que ela fez? Ela falou em relação à extensão do cardápio. A extensão do cardápio de quem é seletivo pelo desenvolvimento, exigente para os alimentos, né? Eles comem mais do que 30 alimentos dentro daquela tabela. Tá? Já as crianças que têm a dificuldade alimentar, elas comem menos de 20 alimentos. E muitas vezes a gente recebe criança que não come nem 10 alimentos, né? Então, aqui é muito maior. Então, em relação à perda de alimentos, essa aqui, o seletivo, né, o exigente, ele perde os alimentos, mas depois de um tempo ele retoma, né? Então, comia macarrão, agora eu não quero mais macarrão. Comia feijão, agora eu não quero. Mas ele retoma. Já aqui não. Para retomar é difícil. A recusa aqui pode ser um pouco pela textura e tudo, mas ele não tem falha de nutrição. Aqui, em relação a esse, não. A de textura e a nutrição também está defasado. E isso é muito ruim para as crianças, porque leva uma série de carências de vitaminas, de micronutrientes, e que é terrível. E isso daí não dá para ver no corpo, porque muitas vezes chega a criança para a gente comendo muito pouco, com alta frequência de um alimento e gordinhas. Por quê? Ou tomam fórmulas, que são macros nutrientes, ou ingerem muita gordura e doce. Então, ela é gordinha, mas a nutrição está lá embaixo, está sempre cansado, está sempre indisposto, está irritado. Isso tudo tem a ver com nutrição, tá? Ou o que tolera, esse aqui não tolera o novo, tá? Esse minto. Aqui, o seletivo exigente, ele tolera, para ele tolerar alimentos novos, ele leva um tempo menor do que esses aqui. Então, por exemplo, a Tomei fala na escalada dela, são de 20 a 25 passos para conseguir comer um novo. Esse não, perdura muito mais tempo nos passos. Então, é longo o trabalho. E a gente vê isso na clínica. Tem crianças que rapidinho elas deslancham, tem outras que ficam com 1 ano, 2 anos, dependendo da dificuldade deles, eles ficam sim mais tempo, né? E a refeição, né? Esses aqui que são mais exigentes, ele consegue ficar na mesa com os outros comendo. Já esse com dificuldade, não, nauseia, vomita, não consegue ver o prato do outro. Só que por toda essa dificuldade, por a gente não ter um consenso, não ter estudos de meta-análise ou revisão sistemática, o que a gente tem de artigo, apesar de ser um volume grande, por exemplo, de neofobia, que é o medo do novo, que é a fase desse desenvolvimento que eu estou falando, né, que as crianças típicas têm, que passam. Foi um artigo de 2023 de neofobia, é uma revisão sistemática. Eles pegaram 2.400 artigos sobre neofobia, mas quando eles foram, né, afunilando aqueles estudos, só 19 eram consistentes. Então, isso dificulta muito a nomenclatura, isso dificulta uma série de coisas, até mesmo se ter um padrão de como fazer, step por step, o que você tem que fazer com cada criança. Então, em 2019, Godai fez um consenso que o Conselho Federal de Fonoaudiologia
ele, em março, fez a diretriz em 2022 para a gente atender os distúrbios alimentar pediátrico, com base dentro desse consenso feito lá de fora. E que, se vocês entrarem no conselho regional de vocês, vocês conseguem pegar essa diretriz. E ali está tudo explicado em relação a esses 4 domínios que a criança pode ter defasagem em um deles ou em todos, depende do grau das crianças, né? E dentro desse consenso, ele foi feito por quê? Porque não se tinha nomenclatura. Então, para levar para convênio, era muito difícil estabelecer um CID. E aqui, nós, pelo conselho, ele pede para a gente utilizar o CID, né, que eles referenciam, que é o R63.3 ou o F98.2. O melhor é o 63.3, porque ele serve para qualquer dificuldade alimentar. Já o TARI, ele foi feito dentro, é um diagnóstico literalmente feito por médicos, né? Aonde são os de transtornos mentais. Então, muitas vezes, a gente é como TEA. A TEA, a maioria dos fonos, não tem formação desculpem, para laudar como TEA. Mas eles podem, muitas vezes, nós podemos colocar no nosso, na nossa dissertação, no nosso relatório, olha, suspeita de TEA e etc. e tal, e o médico, sim, com uma equipe, realmente diagnostica e dá o CID para ele, né? Então, por exemplo, tem a revisão, o texto revisado. Eu não sei se eu entro agora, Lucinete, para responder, ou se eu deixo para o final Vamos deixar para o final, pode Você ser? pode anotar, Sim, Lucinete, pode deixar. por Sim, favor? vou anotar. Tá bom. Anota, por favor. Então, tem o manual, né? Tem o AFID, que é a nomenclatura lá de fora, mas aqui é o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e que foi feito um texto revisado em 2022. Ele apareceu isso em 2014, mas teve um texto revisado, por quê? Apesar de já ter entrado falta de apetite ou pouco interesse de se alimentar, ou, né, alguma questão sensorial, ou ainda algum medo ou questões aversivas, que aí você dá o diagnóstico do TARI, isso aí pode ser uma característica ou as 3, tanto faz, ou 2, não importa. Só que a gente tem que ter cautela, porque é o que eles falam, precisa ver a intensidade do que isso está levando a criança, tá? Então, foi uma nomenclatura que colocaram e que ainda está ainda não se tem um consenso, mas a priori o que eles dizem que não é tanto pela nutrição, são 2 características precisa, é a nutrição e o prejuízo psicossocial. Só que o que mais importa ali é o prejuízo psicossocial, porque muitas vezes a nutrição ela não está colocada em relação não é ganho de peso, entendeu? Porque tem as fórmulas e tudo, o que pega mais é o psicossocial. O que é o psicossocial? É a criança que não quer mais ir para a festinha, que não quer ir na festa do amigo, que não quer ficar na casa do amigo para dormir porque não vai comer lá, porque ele não está aguentando aquilo, é uma pressão muito grande, tá? E dentro, que eu esqueci aqui, dentro do consenso, a gente tem a parte médica, né, que a gente sempre vai ter que ver, mesmo aqui, porque esse aqui não pega a parte médica, esse aqui sim. Então, tem que ter alguma parte médica, a nutrição dessa criança, se está desnutrido, se não está, as habilidades sensoriais e motoras, e a psicossocial, que é essa dificuldade da criança frente ao alimento, principalmente não aceitar viajar, não ficar perto, não conseguir comer com os outros na mesa, tá? Então, Célia, sigo o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Tem muita gente que não, mas aí vai das pessoas, por quê? Não se tem um consenso
de peso para nomenclatura e nem para como a gente deve tratar. Então, para a gente ter uma noção do alerta e a gente ficar muito ciente da incidência disso, por exemplo, na criança típica, a gente tem 30% das crianças típicas, elas têm o DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico, que é aquilo que é a seletividade ou a recusa alimentar, tá? Só que dentro desses 30%, só 5% que realmente tem um distúrbio alimentar. Aquelas crianças com maior dificuldade dentro do que a Tomei colocou, a parte de cá. O resto é mais desenvolvimento. Só que aí eu acho que a gente tem que botar um adendo. Existe, sim, pesquisas que eu vou colocar lá na aula, né, mostrando as fases das crianças, mas aqui eu não vou falar muito sobre isso, não. Mas eu acho que a gente tem que ter muito... eu não sei se a palavra certa seria receio, quando a gente diz que é próprio do desenvolvimento, porque a gente não sabe aonde vai parar esse desenvolvimento, porque, normalmente, as crianças passam rápido por isso. Ela pode acontecer dos 2 aos 7 anos. As crianças podem entrar nisso, mas muitas vezes a gente tem que ver a história dessa criança anterior. Sugou no peito? Não. Precisou de doula? Feriu o peito? Ah, não. Na introdução alimentar já tinha alguma coisa? Na introdução alimentar não tem que ter esse negócio do desenvolvimento, porque é mais para frente. Então, a gente tem que ficar muito em olho, principalmente na internet, quando a gente vai no Instagram e tudo, na hora de colocar, que muitos pais podem se prender a isso e deixar uma criança com 7 anos com muita dificuldade, né? Então, porque pelo que diz no consenso, a gente espera entre 1, 2 semanas, teve conflito frente ao alimento durante 2 semanas, está difícil de levar aquilo, procura um profissional que trabalhe com terapia alimentar para poder, porque de repente é um ajuste pequeno, não é coisa grande, ou não, ou já tem uma dificuldade mesmo. Bom, 25% das crianças prematuras, elas vão ter, quanto mais prematuro, mais dificuldade possivelmente tem, até porque intraútero ela não aproveitou todo o aprendizado que ela poderia, tá? 80% das crianças com encefalopatia crônica não evolutiva ou atraso do desenvolvimento. Gente, 80% é muita gente com alguma coisa em questão alimentar. 70% são das crianças que pode ser típica, mas que tem uma alteração, que não é um atraso no desenvolvimento, mas que tem uma alteração sensorial, sim, uma desordem sensorial, do processamento sensorial, que também é grande, e 90% dos TEAs, eles têm transtorno do processamento sensorial. Só que dentro desses 90%, 67%, aí sim tem questões alimentares. E essas questões alimentares vai desde, eu chamaria de desenvolvimento, porque eles começam a perceber que aquilo ali que ele comia, a maçã que ele comia, agora não está tão gostosa por causa da casca. Aí ele começa a rejeitar. E não é grande coisa. Então, muitas vezes, quem atende TEA tem que estar sempre perguntando, ele está deixando de comer algum alimento? Não está? Porque, às vezes, você vai ver, é um pequeno desconforto na boca e que você, no instantinho, mexe naquilo ali, no sensorial, no atributo daquele alimento, e ela volta a comer, entendeu? Aí passa, porque senão, se a gente vai deixando isso, vai ficando pior, 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 pior. Só que a gente tem casos mais graves que são o TARI, tá? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que as crianças que chegam para a gente com seletividade alimentar, que está o oposto, tá? O S é na frente, o A é depois, o corretor corrigiu, eu não vi. 24% das crianças que vêm para o seu consultório só por dificuldade alimentar, a queixa é essa, você vai ver que em torno de 24% pode ter alguma alteração do neurodesenvolvimento. 65%, né, em torno de 65% ou mais,
quando chega pelo atraso e você percebe que tem, tá, a seletividade, mas muitas vezes a gente consegue diagnosticar algo a mais por isso aqui. Só que isso, eu não sei se tem mãe aqui ouvindo ou não, mas é importante falar que muitas mães têm muito medo quando vê uma criança seletiva achar que é TEA. E não é. 30% das crianças típicas têm. Então, não precisa ter esse medo tão grande. Quanto mais cedo você procurar, melhor. E dentro desses que eu falei que são exigentes, que fazem parte do desenvolvimento da criança, aos 2 aos 7 anos, você ter alguma alteração que pode começar aos 2 anos, pode começar aos 3 anos, ou aos 4, ou 5, né? Ou até mesmo aos 7 anos, é fase do desenvolvimento onde ela está querendo se impor. Eu não quero isso, eu não gosto, ou aquela eca. Só que hábitos alimentares, que é quando a criança aprende a realmente, isso eu gosto, ou ter rotina, eu almoço ao meio-dia, começa dos 2 aos 5 anos, que praticamente é a mesma fase da seletividade de desenvolvimento. Então, a gente tem que estar atento a essa dinâmica alimentar, principalmente quando a gente fala de dinâmica alimentar, é a díade, né? Entre a mãe, a criança, ou o cuidador e a criança, e a angústia desse cuidador de perceber que essa criança não come mais como comia com 1 ano de idade. E a tendência de 1 ano de idade para 2 anos é começar a diminuir a quantidade. E muitas mães, infelizmente, ficam muito angustiadas porque ela quer alimentar seu filho. E quando ela vê que ele está comendo menos, ela fica, né, com uma angústia. Não, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. E esse comer mais um pouquinho também não é muito legal, porque você não faz o equilíbrio da homeostase, de fome e saciedade. E aí você pode provocar nesta criança, não que vá, pode, tá? Provocar uma alteração dessa fome e saciedade, ser uma criança mais compulsiva e levar uma compulsividade um pouquinho maior a esse alimento. Então, muita coisa a gente tem que ver e perceber. A relutância do novo, só que o que acontece com essas crianças quando começa a achar isso aqui, essa preferência diminuir, né, pelo esse desenvolvimento? É comer mais gordura saturada e variar pouco essa comida. E aí, o que vai causar isso? Deficiências nutricionais, e se for muito grave, cognitiva, motora, imunológica. Por quê? Seletividade é semelhante à doença crônica, tá? Isso não sou eu que estou falando. O Kesney, em 2015, ele chegou a relatar isso, e a gente tem que estar muito atento, principalmente a dinâmica e os hábitos alimentares. Por quê? 76% dos pais, eles são não responsivos. O que é não responsivo? São pais que são mais controladores por maldade? Não. É a forma que ele aprendeu, é a forma como ele traz bagagem, é a ansiedade dele, é uma série de coisas, né? Então, 40% desses aqui são controladores. O que eles fazem? Olha, come. Ó, se você comer hoje, eu vou te comprar aquele negócio lá. Se você comer, você tem sobremesa. E vai fazendo essas barganhas, que para a criança ela começa a ficar angustiada também. Então, os pais estão angustiados, por isso que eles têm esses comportamentos, porque eles querem que a criança coma por preocupação, e estão certo, e a criança, ao mesmo tempo, fica ansiosa, porque não consegue corresponder a todo mundo que está ali. Então, ela não faz por manha, simplesmente ela não consegue, tá? E os indulgentes, que é aquele mais passivo, então não põe regras precisas. Então, olha, filhinho, vai, olha, a mamãe fez isso tão bonitinho para você, come, está tão gostoso, a mamãe vai ficar tão feliz. É também uma forma de induzir a criança a uma ansiedade, porque ela não está conseguindo ali corresponder você. Tá? E o negligente, que é tão difícil para ele, que ele prefere botar outras pessoas para alimentar essa criança. Então, nada é culpa dos pais. Não pense que é, não é.
O que acontece são as crianças têm a dificuldade, seja ela pelo desenvolvimento, não seja ela por uma coisa de receptores, ou seja de vias sensitivas, ou seja de processamento, seja o que for. Não é a criança que tem aquele perfil, mas o meio, sim, pode potencializar esse tipo de coisa, mas não por culpa, muito pelo contrário, que os pais mais querem a saúde do filho. E a aprendizagem alimentar é um processo multifatorial. Por quê? Quando a gente vê uma criança que está comendo assim, o que ela está sentindo com esse alimento? Ela está conectada com a mãe, que deve estar na frente dela, ela tem a confiança de saber que essa comidinha que estão dando para ela, essa maçã, não está sendo enganada, dentro dessa maçã não tem nada que ela não conheça, tipo um feijão que embaixo eu ponho um monte de carne e jogo arroz por cima para ninguém ver o que está. Não dá, eu fico sem confiar no que estão me oferecendo. E o conforto dessa criança, né? Se aquilo chega na boca e é confortável, por exemplo, quando eu pego um brócolis, vejo ele inteiro, ponho na boca e ele espedaça, e vai cada pedaço. O que está acontecendo na minha boca? Não sei. Então, eu fico com desconforto por não saber, por não ter previsibilidade ou por sensação. Então, são várias coisas que a gente tem que ver nesse conforto. E que isso a gente vai ver especificamente dentro do curso. E competência. Se a criança tem habilidade motora, né, para se alimentar com aquele alimento. E quando a criança começa a recusar, é porque alguma dessas coisas não está boa, e o que acontece? A gente tem um sistema de proteção que é inato a gente, e que vem lá da filogênese, que o cérebro da gente não é uma coisa inteligente. Tanto não é inteligente que ela não consegue saber o que é real e o que é imaginário, tá? Por isso que a gente fala das crenças. E isso tem até pesquisa, um neurocientista fez pesquisa com isso e viu que as mesmas vias que você por exemplo, faz pensando comer alguma coisa, é a mesma via quando você pensa que está comendo. Então, as duas vias, elas se potencializam, né? E isso é uma estratégia que a gente até usa com as crianças também. Então, essa sobrevivência vem assim, quando eu estou com fome, minha barriga avisa para a minha boca, olha, eu estou com fome. Aí o cérebro fala assim, então procura comida. Aí a mamãe vai e pega essa maçã aqui. Quando ela pega essa maçã, ou então esse prato aqui de cenoura, que parece uma cenoura, e ele olha, aí o cérebro fala assim, olha, peraí, você lembra aquela vez que tu comeu cenoura? O que aconteceu? Tu não engasgou? Cara, não come isso não. Peraí que eu vou te ajudar. Peraí, primeiro eu vou mandar para o sistema límbico, né? Tô vendo na memória se foi por isso, ou é se porque quando você colocou na boca aquilo entalou aqui, ou você não gostou dessa sensação. Peraí, fica calmo que eu tô vendo um negócio aqui. Agora eu vou lá para o hipotálamo. Aí, agora eu vou lá para o sistema nervoso autônomo. E eu vou desencadear um monte de sangue para você sair correndo, para você se livrar dessa comida. Ou então não. Ou você vai fala eca, ou então calma, nauseia que isso sai de perto. Então, são comportamentos que não são conscientes da criança e muitas vezes ela faz isso por uma proteção, por ela não estar confortável, confiante, competente para se nutrir, tá? Então, quando a gente fala multifatorial, eu preciso de um sistema nervoso central íntegro, uma integração de todos os meus sensores, que são 8, eu preciso de uma plasticidade, eu preciso de um sistema maturado, né, com maturação, né? Por exemplo, eu não posso comer um Danone aos 4 meses de idade, meu estômago não tem maturação para isso, tá? A integridade sensorial, sensitiva e motora, a motivação intrínseca, a homeostase da fome e da fome, da sede, né? A saciedade, a rotina, como é que é essa rotina? Eu posso comer o tempo todo?
né? Como é que é isso? O cognitivo linguístico. Eu sou uma criança que ainda estou no sensorial, que eu preciso tocar, ou eu sou uma criança que eu estou mais na fase simbólica e que eu gosto de fantasia, eu gosto de tudo bonitinho, eu gosto do mundo da fantasia, que eu me engajo ali, ou sou uma criança que eu já tenho 6 anos e essa daí se dá como adulto e que não gosta tanto disso. Então, ou mais para frente ainda, o que é essa flexibilidade? Quais as memórias que ela já passou? A exposição foi diversificada? O perfil sensorial dela, o parental, a cultura. Por exemplo, a cultura de um chinês alimentar é totalmente diferente da nossa. E aí a gente tem que ver com o que eles comem na casa para a gente ofertar, porque senão você fala, dá para você trazer manga semana que vem? Só que eles detestam manga e nunca comem. Então, essa cultura, mesmo dentro do Brasil, a gente precisa entender a região, né, que eles estão e a neurodivergência, porque a gente não trabalha só com dificuldade dentro das crianças típicas. E isso aqui que é o mais importante da gente aprender, que a aprendizagem alimentar e as suas interfaces. Nós somos fonoaudiólogas, nós trabalhamos com o quê? Com as fases da deglutição. A gente trabalha, a gente sabe que tem as 3 quando entra aqui no palatável, né? As 3 fases, sendo que uma é dividida, né? A primeira é dividida em 2 partes, mas ninguém come direto na boca. Nós, fonos, nós sabemos que primeiro a gente olha para o alimento, eu vejo, eu seguro, eu sinto o cheiro, tudo inconsciente, eu sinto o cheiro, eu seguro isso aqui, eu ponho a minha mão, né, vejo o peso, eu vejo o tamanho para eu abocanhar, eu ouço a minha mãe, pode comer, a maçã está fresquinha, até que eu sinto coragem, eu tenho vontade intrínseca, como esse menininho, vou e mordo esse negócio porque eu estou desejando, porque antecipadamente eu já vi que está tranquilo e eu posso levar, eu posso comer. Caso contrário, se eu pego isso aqui e estou doido para comer, mas quando eu vou dar uma dentada, eu vejo que tem um bichinho nessa maçã, o que eu faço? Automaticamente eu largo. Eu não quero comer isso, eu não vou comer, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, que não é só na boca. O antecipatório também é importante em qualquer criança. Por quê? A gente vai trabalhar com todos esses sensores, tá? O proprioceptivo, que é o que te deixa, sabe aonde está a musculatura, o quanto você abre de boca, fecha, o vestibular, o visual, o auditivo, como eu falei para você, o olfato, que quando está aqui, você está sentindo o cheirinho, sim. Não é porque é uma maçã que ainda não está cortada, você não sente nada, só que a gente não tem consciência. E se eu estou com fome ou não. E esse somato sensitivo é quando entra na boca, que é o tato, a propriocepção dentro da boca, é a sensação de que ela vem inteira e que quando eu mordo, aquilo se espatifa, se eu tenho força para mastigar. Então, tudo isso, se entra algum pedacinho de maçã entre meu dente, que começa pela terminação livre, começa a me dar dor, tá? Então, aonde está essa maçã? Está na lateral ou já está no meio? Será que eu já triturei ela o suficiente para engolir? Ou se eu engolir daquele jeito, eu vou engasgar? E isso pega muito nas crianças de transtorno no motor de fala, quando tem a dificuldade dentro de discriminação, ou nos TEAs, que eles têm dificuldade, ou em criança com tônus baixo, eles podem ter um limiar muito alto para ser atingido e conseguir desencadear o movimento, ou cansa muito rápido, não consegue fazer muita força. Só que dentro disso também, além de todos os sensores que a gente vai falar muito no curso, é saber sobre o desenvolvimento de cada um. Uma criança, para passar do líquido para um sólido macio, ela leva 6 meses. Ela vem de um reflexo que vai se integrando e se modificando até os 6 meses. Ela vem de uma postura deitada para ficar contra a gravidade sentada. Ela tem que levar a mão à boca, senão ela não está pronta para comer também. Então,
o quanto isso aqui, em sexto mês, a criança tem mais força, ela tem mais amplitude nessa boca, e aí também ela vai, nos 9 meses, não que comece aqui, mas ela está lateralizando melhor, porque aqui é muito mais no sexto mês, é um mix de amassamento com lateralização, é uma bagunça ali, onde ela suga, ela faz tudo porque ela está aprendendo. Mas aos 9 meses, a lateralização tá, aos 12 meses tem mais movimento diagonal dessa mandíbula, e 18, praticamente, está uma trituração da carne, porque com 1 ano de idade, ela leva 6 meses da introdução alimentar até 1 ano para chegar a uma comida semelhante à nossa. Lógico que carne, a trituração, né, vai vir mais tarde, porque ela precisa de mais força, ou não, depende da experimentação dela, porque essa tabela é um norte para a gente, porque a gente já tem estudos que têm diferença, mas o que, que acontece? É no 8º mês. 8º mês, a criança tem que ter algum sólido macio nessa boca. E as posturas pela hipotonia, o quanto é importante uma criança sentar com 90 no pé, de 90 graus, joelhos 90 graus, o tronco com as pernas 90 graus, sentar retinha, porque aquelas que ficam com o pé voando, elas perdem a positiva de suporte, que isso acende a atenção dela. Então, essas crianças que sentam em W, nossa, a musculatura está toda diferente. Então, eu não consigo fazer um desempenho tão grande nessa boca por uma não acomodação. Eu faço adaptando o movimento e não com o movimento mais preciso. Então, o sensorial, o límbico, o motor, todos esses 8 sistemas, os 4, 6 lá do conforto, né? A coordenação, o movimento, isso tudo é importante para quê? Para a fase palatal, tá? E quando chega na boca, gente, não é só aquilo lá, tem um biológico. O bebê, ele é inato, ele prefere muito mais o doce e a gordura do que outra coisa. Tá? Por isso que os pediatras começam com o 6º mês iniciar com a frutinha, porque é uma diferença muito grande. E nessa introdução alimentar, muitas vezes os pais podem estar muito ansiosos, e aí a criança precisa de um tempo maior. Então, se eles sentirem alguma coisa, já pede uma orientação, que não é tratamento em si, possivelmente, mas uma orientação para não deixar criar memórias negativas, né? Os receptores palatáveis, o processamento sensorial, o ambiental, aleitamento, a introdução alimentar, a exposição dos alimentos, o estilo parental, a recusa, o tempo prolongado em relação ao comportamento, isso tudo afeta. Afeta o quê? Essas 3 populações que a gente está vendo. Só que dentro do desenvolvimento típico, o que mais pega é o relacional, são as fobias e os traumas, mas eu posso ter comorbidade. Eu posso ter uma comorbidade dentro do sensorial. No transtorno motor de fala, a gente tem o que de núcleo deles? É uma dificuldade do plano, da execução, da programação e execução do movimento. E o que pode acontecer isso? Isso é para falar, é a boca. Sério, mas a boca, ela fala, ela come, sim. Quem tem isso tem que ter seletividade? Às vezes não, tá? A gente tem que verificar, mas muitos podem ter, por quê? Por essa discriminação aqui, por não discriminar bem dentro da boca o alimento. Então, eu não sei o que fazer com ele. Tá? E o TEA pega o quê? A comunicação social, de não saber se está com fome, se não está, os interesses, as comorbidades. E isso tudo é que a gente tem que ver o processamento sensório-motor, entender o que é reatividade, que é a intensidade, a duração daquele estímulo na boca, a frequência daquilo ali, tá? Ou ele pode ter um problema de discriminar, né? Ou os dois juntos. Então, a gente vai ter que trabalhar essa discriminação intraoral, né? E a praxis, que é o movimento mesmo de mastigar, não ter força, não ter uma postura boa, é tudo hipo, pode ser por falta de competência ou não, e isso vai ter que ser avaliado.
a parte médica, que é importantíssimo, ver se tem alguma alteração de estrutura, seja frênulo, seja alguma outra coisa, adenoide, se tem um sono bom, se não tem, se tem alergias, se tem problemas cardiorrespiratórios, se está irritabilidade, se tem inapetência, isso tudo o médico tem que trabalhar antes da gente trabalhar em si. E o nutricional, que é para ver se tem questões que está realmente com defasagem nutricional ou não. E o sensorial, que a gente vai ver a textura, o sabor, o cheiro, a consistência, o motor, se é sugar ou não. E o psicossocial, o ambiente, como é que está esse ambiente? Qual é a rotina dessa família? O que é feito lá? Comem juntos, não comem? Porque a imitação é muito importante. Imitação é uma coisa que TEA é muito difícil de fazer. Então, muitas vezes, chega a TEA para a gente que não sabe sugar. Ele não sabe sugar. E aí, rapidinho ele pega. Por quê? É só você dar como que é o mecanismo que vai. Se tiver um transtorno motor ali, pior ainda. Então, a terapia alimentar, né, a gente vê que a gente tem que trabalhar muito em cima de várias, e depende muito daquela avaliação anterior e saber todos os atributos daqueles alimentos, porque os alimentos têm atributos sensoriais que eles vão depender se a criança aceita ou não, mas a aceitabilidade não é só pelo atributo, ela tem que estar disponível a aceitar aquilo, e para isso a gente tem que ter uma boa relação com ela, tá? A gente vai ver, a gente tem nessa interdisciplinaridade o quê? Uma equipe de nutri, de médico, de fono, psico, TO, escola. Sim, só que depende muito do caso. Ou entra todos ou entram alguns. Depende do comprometimento dessa criança. Agora, um TEA com muita dificuldade vai ter que entrar todos, não vai ter jeito. Um transtorno motor que tenha um transtorno de ideação também tem que entrar mais gente. A TO é muito importante, se ele tiver coisas no corpo para serem trabalhadas. Não vai adiantar só a boca, de jeito nenhum. Agora, uma coisa essencial em todos os casos é a família. Então, não importa, a terapia alimentar, ela hoje em dia é em cima da responsividade. Então, praticamente, quais são as abordagens mais interessantes atualmente? Para mim, é o SOS Approach, o Get Permission, o Food Chain, que é o encadeamento dos alimentos, é de você partir do que ele gosta e ir modificando ou a marca, ou então o sabor, ou depois a textura. Então, depende de cada um. Então, tem níveis para você desencadear isso. Tem a Responsive Feed Therapy, que é o TAR, que é a terapia alimentar responsiva, né? E a responsabilidade da Sater, né? Que ela descreveu, que eu já vou falar para vocês no próximo slide, né? Então, a terapia alimentar, ela vai precisar ter o quê? Adesão dos pais, é a primeira coisa. Os pais precisam saber muito o que você quer, quem é aquele filho, por que ele está com aquilo, por que não é do senso comum. Responsividade e autorregulação da criança, tá? Motivação, autonomia, desenvolvimento cognitivo-linguístico, para a gente poder atuar em cima dela, conhecer, não que a gente vá atuar em cima do cognitivo-linguístico, a não ser que seja uma criança mais velha, porque a gente vai ter que trabalhar com a consciência dela, que muitas vezes ela não tem consciência do que, o porquê que ela está não aceitando aquele alimento, ou não. Alimento de conforto, que é isso, sempre deixar o conforto para ele, para poder ir desencadeando, habilidade sensorial e motor, e o prazer e o conforto na alimentação. E o objetivo da terapia é um processo. Todo mundo tem que entender que uma criança, para se alimentar como adulto, ela levou praticamente 1 ano ou 6 meses para começar com sólido. Então, não vai ser de uma hora para outra, tá? E a gente faz em cima dessa escalada que todo mundo conhece do SOS Approach, só que não é uma escalada só desses passos, é muito mais do que isso. São mais de 30 passos, né? Então, tem aqui da Food Chain, tem a responsabilidade. Quem que é a responsabilidade? O pai é responsável por saber o local, o que vai dar, a hora que vai dar, tudo isso é responsabilidade do pai. Agora, quem determina o que vai comer, o quanto vai comer, ou se vai comer a criança, não adianta. E
a comida em família. Por mais que seja difícil, tem que entrar. E a escola também é muito importante nesse trabalho, da gente fazer um trabalho paralelo com ela. Não ensinar a escola o que tem que fazer, mas ensinar, fazer com que ela entenda quem é aquela criança e que a gente pode ajudá-la dentro desse refeitório, tá? Então, a gente vai trabalhar nos 4 Cs, na flexibilidade, no comportamento, na imitação, no cognitivo linguístico, na comunicação, ressignificar a comunicação dela, porque muitas vezes ela nem sabe por que está fazendo aquilo, autonomia, relacionamento e competência. E a gente tem que entender que a terapia alimentar não é só para nutrir o corpo. A terapia alimentar tem que nutrir o alimento tem que nutrir o corpo e o coração. Então, a emoção vai estar sempre ali, vai ter que estar sempre com conexão. Isso não é uma frase minha, é da doutora Diniz, tá? Mas eu acho ela super importante. Eu gostaria de agradecer, Célia, essa aula fantástica, maravilhosa, porque não só pelo conteúdo que você passou, mas também pela sua disponibilidade de responder todas as perguntas. Convidamos a todos vocês para darem continuidade a esse bate-papo e esse conteúdo maravilhoso. Claro que terão muito mais temas e muito mais aprofundados, mas a gente já viu que assunto não vai faltar.